Muito bem-vindos a mais um Momento Economês com o MDR. Nesse vídeo nós falamos de temas complexos da economia de forma simples e rápida, que é para você poder planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje nós vamos falar sobre o blow off top, né? Então isso daqui é uma expressão lá que os gringos usam, né? Quando nós temos numa última fase da tendência um rompimento e um movimento explosivo de alta antes de vir uma correção por conta de recessão ou por qualquer razão, né? Então, digamos que nós estamos nessa fase e eu gravei um vídeo mais lá no começo do ano, né, falando sobre essa situação e explicando exatamente, historicamente, outros momentos em que isso aconteceu e qual a correlação do contexto que existia naqueles momentos para a gente ver a correlação que nós temos agora, né? Então, eu vou passar para vocês novamente aquele vídeo, para quem não lembra, porque o Momento Economês eu fazia no meio da análise semanal, agora estamos fazendo aqui separado nessa playlist. Então, vamos revisitar aquele vídeo e no final eu volto um pouco para mostrar para vocês no gráfico do S&P 500 que está fazendo mais um rompimento de topo essa semana, né? E mostrar como nós já tínhamos previsto isso daí e como ainda tem espaço para subir, tá bom? Então é meio que uma homenagem à resiliência da tendência. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmudé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente para pegar essas oportunidades, sala ao vivo, carteira VIP e todo acesso ao método DX, tem o link na descrição do vídeo. Hoje, no Momento Economês, nós vamos falar sobre esse conceito do blow off top. É uma coisa que acontece no mercado, geralmente em final de tendência, né, e pré-crise, porque o pessoal, antes de alguma crise, né, de alguma recessão, sempre está no nível máximo de ganância, né, e a ganância é o que leva os últimos compradores a entrar no mercado, né, até o ponto de que fica muito absurdo e quem manda no mercado, né, os tubarões começam a colocar o lucro no bolso antes de todo mundo e aí causa o desespero e o mercado cai muito forte, tá? Então a gente já viu isso daí várias vezes e tem vários exemplos no gráfico e é isso que nós vamos olhar aqui nesse Momento Economês de hoje. Então, indo aqui para o primeiro gráfico, agradecendo aqui os nossos amigos do Game of Trades, né? Eles têm muito material e eu sempre uso materiais deles, né? Então, olha, vamos passar por alguns exemplos aqui básicos, né, do conceito. Nós temos o Dow Jones de 1928, né, que foi pré a crise de 29. Ele fez um rally de 63%, depois de ter feito o tal do blow off top. O que foi isso daqui? Olha, você tinha um canal de alta que estava numa tendência de alta, tudo ok, beleza, tal. Aí de repente ele pega e faz o rompimento desse canal, volta aqui para fazer um pullback e aí, olha, estabelece aqui uma forte tendência de alta desproporcional em relação à tendência que vinha acontecendo, né? E aí em 1929, a hora que chega aqui o topo da ganância, né, começa a realização de lucros e inclusive depois teve até uma queda maior, né? Então a gente vê o que acontece depois desse momento. Olha aqui, aqui nós tivemos a Black Tuesday, até hoje tem a Black Friday, né? Teve a Black Tuesday em 1929, onde o mercado simplesmente degringolou. A gente viu isso daqui no Covid, né? Recentemente foi um movimento parecido com esse daqui. A diferença com a crise de 2029 é que ele fez aqui uma bandeira de baixa e depois estabeleceu uma bandeira aqui que caiu 90% do pico. Ficaram vários anos em crise. É uma situação diferente, é uma situação específica. Olhando aqui em 2007, e eu vou passar só alguns exemplos, tá? Depois a gente tem uma planilha onde mostra o resumo de tudo e a conclusão da história. Então, olhando aqui em 2007 também, né, que tivemos um rally de 15% antes da crise de 2008. Então você vinha aqui nesse canalzinho, tudo ok, aí de repente ele faz o rompimento aqui, depois vem fazer o pullback e ainda sobe aqui 15% quando todo mundo achava que já estava no topo, né? E aí fez aqui um topo duplo, depois virou para baixo e aí o resto é história, né? Então a gente vê que na sequência desse movimento nós tivemos essa correção bem grande. E lembrando, eu faço questão sempre de mostrar aqui na análise técnica, né? Mesmo esses momentos críticos do mercado, quando nós tivemos essas reversões de tendência, essas crises,
o gráfico avisou, né? Ele veio aqui, deixou um topo mais baixo, aí perdeu o primeiro pivô de baixa, veio fazer o pullback, outro pivô com pullback e assim por diante. Então, essa história de falar que foi pego de calça curta, para quem é analista técnico, não existe, tá? Aqui a gente já estava, a partir desse momento, a gente já estava operando vendido e você ia se beneficiar de todo esse movimento. Então, essa é a beleza de você conhecer a análise técnica, né? Seguindo aqui, para um outro exemplo, nós temos em 2024 o que está acontecendo agora. Então, se você pegar o SP500, talvez pouca gente tenha reparado neste canal de alta aqui, e nós tivemos já aqui um rompimento, e neste momento ele está fazendo aqui um pullback. Aí lembra, eu acabei de falar agora no SP500, onde nós temos não sabemos se ele vai fazer uma perna ABC, então aqui ele ainda pode vir aqui e depois fazer aqui uma violação, por exemplo, vir testar esse topo aqui para depois fazer o movimento, ou se ele já vai aqui direto e ir embora, né? As duas opções estão na mesa, né? E nós não sabemos o que vai acontecer, mas tecnicamente tem toda a característica de blow-off top que já aconteceu em momentos anteriores, tá? Aí, outros exemplos que nós temos aqui foram momentos que não tiveram crise. Isso pode acontecer, tá? O mercado pode conseguir se adaptar à situação que está, por exemplo, acabarem essas guerras que estão tendo aí, conseguirem lidar com a situação da inflação e dos juros, e o mercado simplesmente não corrigir e vai empurrando com a barriga e vai embora, né? E continua a tendência de alta. Estamos numa tendência de alta ainda, né? Então nós temos o exemplo aqui, em 1995 tivemos um rally de 40% sem crise. Então ele também vinha aqui num canalzinho, né? Bonitinho, desde lá dos anos 90, e aí em 95 fez o rompimento e foi embora, e esse negócio aqui, olha, ele foi lá até os anos 2000. Então, foram 5 anos, depois só em 2001 que teve a crise, né? Do ponto com. Foram 5, 6 anos aí, depois do rompimento desse topo, que ele continua dando. Isso pode acontecer, tá bom? Aí nós temos que entrar no campo da probabilidade. Tem a maior probabilidade de acontecer ou menor? É isso que nós vamos falar mais para frente. Seguindo aqui, um outro exemplo, em 2013, onde nós tivemos um rally aqui de 36% sem crise. Então, nós também estávamos aqui, né? Nesse canalzinho, aí ele veio aqui, olha, você vê que ele estava até com um cara aqui de que estava sem força, né? Mas ele faz o rompimento, vem aqui, faz o pullback, continua subindo, vai indo, vai indo, vai indo. Até em 2016 nós tivemos uma correção aqui que foi a guerra de tweets lá do, quem lembra, quem já estava no mercado, né? Do Trump e do Powell, onde o Trump ficava brigando com o Powell para baixar juros e o Powell estava querendo subir juros, depois acabou baixando os juros, né? E o resto a gente já sabe. Então, eu coloquei aqui vários exemplos, não são todos, tá? E agora nós vamos para a planilha olhar as estatísticas desse negócio. Mas eu estou colocando aqui vários exemplos com dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que você não existem certezas no mercado, o que existem são probabilidades. Então, pode acontecer tanto esse rompimento de topo, esse tem uma alta probabilidade de acontecer, e aí depois vir uma crise, que foi o que a gente já falou amplamente desde 2023, venho falando disso, no último trimestre de 2024, provavelmente ter uma correção maior, né? E a gente nunca sabe o tamanho dessa correção, mas que faz todo sentido ter esta correção por conta da inversão de curva de juros e tudo mais. Já explicamos bastante isso daqui, né? Então esse é o cenário com maior probabilidade. Existe um cenário com menor probabilidade que pode acontecer, ou seja, os eventos podem ter uma dinâmica que seja diferente do que já aconteceu anteriormente. E aí você simplesmente tem uma continuidade da tendência de alta e ir embora. E qual que é a beleza da análise técnica? É que, se isso daí acontecer, simplesmente o gráfico vai continuar subindo e a gente vai continuar operando comprado. Ou seja, essa correção que está acontecendo, ela vai acabar, vai virar para cima, vai fazer pivô de alta e a gente volta a comprar e um abraço, tá? Essa é a beleza do que a gente faz. Então, indo agora aqui, olha, para essa última planilha. E esse momento economês aqui está até rápido porque a mensagem, já falamos sobre ela muitas vezes, né? E aqui estamos só reforçando, né? Então, o que acontece? O mais provável aqui é uma sequência do rally ainda em 2024. Por isso que eu estou falando daquela perna ABC de correção. Não sabemos se vai fazer a perna ABC ou se já vai de novo para romper topo ou não.
mas é o cenário mais provável. E quando a gente olha aqui as estatísticas, né, desse movimento de blow-off top que eu falei, nós temos aqui, olha, um universo grande de situações em que já aconteceram, né? Isso aconteceu. Ou seja, um canal de alta que é rompido e aí depois o mercado dá uma paulada para cima, isso aconteceu 2006, 89, 80, 29, 2013, 95, 87, 2019, 1972 e 2024, de novo. Então, isso é legal porque você tem bastante material para analisar. E aí, aqui está separado, olha, o retorno do curto prazo, ou seja, independente de depois se teve recessão ou não, tal, no curto prazo você teve um movimento que foi 20%, 15%, 40% de rompimento. Então, tirando aqui, olha, 2019 e 1972, a maioria das vezes, quando isso daqui acontece, você tem um bom período ainda de ganho no curto prazo. Aí depois, no longo prazo, nós temos aqui, a maioria das vezes, ele dá errado, né? Então nós estamos falando de curto prazo e longo prazo, aqui não estamos falando aqui de 6 meses a 1 ano curto prazo, e acima de 1 ano já passa a ser longo prazo, né? E aí tem uma característica aqui, né? Esses caras aqui que deram certo, né? Tem algumas coisas que são diferentes. Então, o que aconteceu? Não teve recessão e o mercado continuou para cima no longo prazo. E a principal diferença é essa daqui, olha, a inversão da curva de juros. Em 2013, em 95 e em 87, a curva de juros não estava invertida. Então, essa é uma informação importante. Por quê? Das outras vezes em que nós tivemos aqui a curva de juros invertida, que é o momento que nós estamos agora, o que aconteceu? No curto prazo você teve um bom resultado e depois no longo prazo você teve um mau resultado. Por quê? Porque o negócio na sequência veio uma recessão e a recessão, lembra, a recessão técnica é você ter 2 trimestres de PIB negativo. Isso já aconteceu aqui nos últimos tempos, aconteceu em alguns países, né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, deve ter acontecido em mais lugares. E não é o fim do mundo. E também uma correção, quando a gente chama de reversão de tendência, né, tecnicamente é considerado quando é mais de 20% de correção. E então ele pode chegar a 25% de correção, 20%, 22% e tal, e na sequência ir embora. Então, assim, não é o fim do mundo. Por que eu estou chamando a atenção para isso daqui? Porque quando você olha isso daqui, você acha que vai acontecer o que aconteceu lá em 1929, onde o mercado caiu 90%, ou na crise de 2008, onde o mercado caiu uns 50%. Não precisa acontecer isso. Tudo isso daí pode acontecer e nós temos uma correção mais no tempo, mais lateralizada, cair uns 20%. Por exemplo, o ano de 2025 nós temos uma correção de 20, 22 e tal. É péssimo para o mercado. Só que não é o fim do mundo. Não vai acabar o mundo por causa disso. E aí, chega no final de 25, começo de 26, o mercado retoma e vai embora. Outro cenário que pode acontecer é alguma coisa crítica, do tipo a escalada na guerra, né? Lembra que nós estamos falando, tem Rússia, tem Estados Unidos, tem Irã, tem Israel, todos os caras têm bomba nuclear. Cara, pode ter um maluco lá que manda uma bomba nuclear em algum lugar aí, e esse negócio pode escalar. Aí pode acontecer um movimento tipo Covid, tipo cair 40%, 50% muito rapidamente, em um mês, se acontece um negócio desse. E aí isso vai entrar para as estatísticas da história. Agora, não dá para você contar com isso daí é o imponderável, e para isso que nós temos análise técnica. Você vê que mesmo no Covid, mesmo nas outras crises que a gente mostrou aqui no gráfico, tiveram sinais. O Covid não aconteceu. O Covid foi só o motivo, a gota d'água. Mas o gráfico já tinha mostrado que ele estava fazendo o topo e estava virando para baixo. Então, por isso que muita gente operou vendido e se deu muito bem. Nós, particularmente, fizemos esse movimento, e se acontecer de novo, nós provavelmente vamos nos dar muito bem, porque vamos estar posicionados na ponta certa, tá? Porque o gráfico avisa. Então, essa é a grande mensagem que eu tenho para vocês. Então, turma, agora que nós revimos aquele vídeo lá do início do ano, né, explicando tudo o que é o blow-off top, vamos olhar aqui o gráfico do S&P 500, que está, neste momento, fazendo um rompimento
de mais um topo, né? Lembrando, estou gravando isso daqui na sexta-feira, o vídeo vai ser publicado no sábado, e então por isso que ainda o mercado americano nem está aberto, né? Mas o futuro já está fazendo esse rompimento aqui. Isso aqui é gráfico semanal e tem esse rompimento de topo, o gráfico numa clara tendência de alta aqui, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, e está tudo ok com esse gráfico. O que chama atenção aqui é que nós lá no início do ano, né, estávamos aqui ainda antes do rompimento do topo histórico, né, e depois ele fez esse rompimento tal, e está seguindo aqui. E naquele momento nós falamos que o nosso alvo era 5.600 pontos, né? Por quê? Porque era exatamente a projeção deste pivô de alta. O primeiro alvo aqui era no 61.8, que era 5.600. Aí ele ficou aqui enroscando e nesse momento ele passou. Agora o próximo alvo aqui está no 6.100, né? Então no mínimo os 6.000 bola, eu acredito que nós temos uma boa chance de ir antes do mercado fazer algum tipo de correção mais intensa. E aí também é importante dizer, né, por que nós estamos falando aí de correção. Vocês viram todo o contexto lá, e nós essa semana tivemos aí o primeiro corte da taxa de juros nos Estados Unidos, e foi de 0,5 ponto percentual, o que foi agressivo, né? E significa que o Banco Central está vendo coisas que preocupam ele com relação à geração de empregos, a crescimento da economia, apesar do PIB estar ok, da inflação estar ok, né? Tem muita coisa que está aí por debaixo da superfície. Então, geralmente, quando começa esse corte de juros, nós ainda temos uma última excitação, né, que é por isso que acontece o blow-off top, até que realmente a bigorna da realidade chega e o mercado faz alguma correção. Isso não quer dizer que vai ser um crash que vai cair 50% e tudo mais. Nós podemos ter simplesmente uma correção como foi feita em 2022, né, onde caiu lá 20, 25% e tal, e isso pode acontecer durante o ano de 2025, exatamente como eu falei no vídeo anterior, né. E pode acontecer um crash? Pode acontecer se tiver alguma coisa mais dramática, a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim, né, mas não é o cenário mais provável, né. Então, voltando aqui, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha só, veja como nós já estamos no blow-off top, né? Porque do rompimento do topo histórico que tinha acontecido lá em 2021, nós estamos aqui nesse momento já 18% acima do topo, né? E se nós projetarmos aqui para esse alvo, nós estamos falando aqui de 27%, né? Então, realmente, quando você olha historicamente, né, nós temos momentos em que realmente andou bastante, né? Mas andar 20%, 25% depois do rompimento do topo histórico, no momento já de final de tendência, é bastante coisa, né? Por isso que é chamado de blow-off top, por isso que nós fizemos esse vídeo aqui, tá bom? Então, turma, se você curtiu o conteúdo, espero que tenha ficado legal aí o vídeo, né? Essa junção do vídeo anterior com esse daqui. E se você curtiu o conteúdo, ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente, pegar essas oportunidades que a gente opera tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro, né? Você tem o link na descrição do vídeo para ter acesso ao conteúdo do Método 10x, a sala ao vivo, todo dia com a gente, ou também a carteira VIP, tá bom? Valeu, um abraço.